Obrigado, Senhor. Nós te louvamos por tua grande misericórdia, teu grande Amém, amor e tua amém, bondade para conosco. Estamos amém. aqui, Senhor, abertos Sim, à tua direção, à tua amém, palavra. Fala amém, conosco, Senhor, com cada um de nós. A tua palavra amém. tem sido abundante em nosso coração. Mas É verdade. ainda, Senhor, nós estamos com sede e com fome de ouvir mais de ti, Senhor. Amém. Estamos atentos ao que o Senhor fala conosco. Queremos Sim, a tua direção, queremos aquilo que está no teu coração. Mas também amém, ó confessamos, Deus. Senhor, que ainda nós estamos ainda distraídos com muitas Sim, coisas. é Nos verdade. ajuda, Senhor, para nós estarmos apercebidos de todas as coisas, Amém, atentos ao que amém, o Senhor quer. Fala-nos nessa amém. noite, por meio da tua palavra, Senhor, que tua palavra seja viva e eficaz Amém, e possa amém, dividir em nosso coração, separar aquilo que não te agrada daquilo que amém, pertence a ti, Senhor. Nós amém, almejamos o teu guiar, a tua direção. amém, Direciona-nos, Senhor, como teus filhos, em todas as amém, áreas de nossa vida. Seja o Senhor nos governando. Governa nossos amém. pensamentos, nossos sentimentos e nossas Sim, decisões. Senhor, amém, obrigado por essa oportunidade. Abençoa a sim, tua palavra que vai vir através do nosso irmão Eber. amém, Senhor, direciona a tua palavra, que ela possa vir a nosso coração, por meio do teu amém, Espírito. Nós te amém, agradecemos, Senhor, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. amém, amém. Amém, amém. Cada Amém. palavra da oração do Vitor está canalizada no estudo que nós vamos fazer. Muito bom. Glória a Deus. E Amém. graças ao Senhor. Na segunda-feira, o Vitor, no término, né, da comunhão, ele falou: Heber, na quinta-feira, né, você vai trazer a palavra para nós e pode usar, né, não só um dia, pode usar mais dias. Até eu falei para o Vitor: não, o meu encargo é abordar um tema pontual, né, e para esgotar num dia só, né? E o Senhor já tinha, desde lá, me dado o encargo na palavra, né? Que era assim: corramos a carreira que nos está proposta. Esse era o encargo que o Senhor tinha me trazido, né? Corramos a carreira que nos está proposta. Mas daí, ao trabalhar a palavra, eu fui desvendando, eu não, o Espírito Santo trazendo ao meu coração, desvendando as riquezas, né, que está na palavra. Aí eu fiquei com a sensação, Amaury, que é assim: quando você vai e desfruta da palavra do Senhor, reter aquilo que o Senhor está trazendo ao nosso coração, reter e não repartir com os irmãos, é como lá Jeremias 23, como se estivesse furtando a palavra de Deus àqueles que podem estar sendo alcançados também com essa palavra. Ele falou assim: não, eu vou ter que seguir a direção do Senhor, vou trabalhar calmamente com os irmãos esse tema, e hoje seguramente não vai dar para terminar, né? Posso fazer isso no próximo, no domingo, ou se tiver algum irmão já, né, com encargo por domingo, não tem problema, né? Transfere, a questão não é essa, né? A questão é de realmente esgotar o encargo naquilo que o senhor tem trazido, né? Então, vamos lá. Hebreus 12. Vamos abrir Hebreus 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Localizaram? Vamos lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, esse aqui é o encargo que o Senhor trouxe. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que que é carreira? Carreira é caminho, é o caminhar, é o andar, né? É o prosseguir. Mesmo no meio do incrédulo, ele está seguindo uma carreira. Ele está indo em alguma direção. E nós também. E aí,
o que nos diferencia um do outro é como nós percorremos essa carreira. E esse é o ponto que nós queremos trabalhar com os irmãos. Então, quando se fala em carreira, tem pelo menos 3 elementos numa carreira, ou num caminhar, num prosseguir, num andar, ou trilhar um caminho, seguir uma estrada. Pelo menos 3 pontos. Como eu percorro esse caminho, né? Como eu percorro, para onde eu estou indo, né? E quem é que está me direcionando? Sou eu mesmo? Estou sendo influenciado por alguém? Ele está me Tem conduzindo, né? algo que me atrai, né? Então, esses 3 pontos nós vamos querer desenvolver com os irmãos. Amém. Primeiramente, a palavra carreira, que significa isso: caminho, estrada, vereda, né? É você estar prosseguindo em alguma direção, partir de um ponto para ir para outro ponto. A palavra grega para carreira é agon. No Novo Testamento, ela aparece 6 vezes, e é importante para destacar o que significa de fato essa palavra dentro desse contexto aqui. 6 vezes ela aparece. 3 vezes ela aparece como combate. 2 vezes aparece como luta. E somente aqui que aparece carreira no sentido de um percorrer, né? Mas a essência do que está desenvolvendo aqui também está relacionado com batalha, né? Com combater, com lutar. Ou seja, nós estamos diante de obstáculos que nós temos que sobrepujar, temos que avançar, não podemos nos deter diante desses impedimentos. Então, essa carreira aqui é algo que tem que haver, como diz aqui, com perseverança. Então, veja bem, primeiramente, como percorrer essa carreira? No versículo 1 já dá um indicativo muito claro. Diz assim: portanto, também vós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Então, o que seria esse desembaraçar-nos do peso, ou seja, que aquilo que pesa, que cria uma sobrecarga no meu prosseguir, né? Lembro, outro dia, até eu havia abordado com os irmãos, que o peso não está necessariamente relacionado com o pecado, mas com impedimentos que muitas vezes eu mesmo construo ou permito que eles sejam um impedimento na minha vida. Lembro ter falado lá sobre a semente que cai no meio dos espinhos, né? Os cuidados do mundo, os deleites da vida e a fascinação da riqueza são peso que está sobre nós, né? E o segundo elemento é o pecado que tenazmente nos assedia. Aqui está falando de uma carreira, né? Dentro daquela figura do atleta que tem que percorrer, até nós citamos 1 Coríntios capítulo 9, quando nós citamos isso aí. Então, é aquele atleta que quer, por exemplo, percorrer a prova mais nobre das Olimpíadas, que é os 100 metros rasos. O que importa, né, ali é a velocidade com que ele prossegue, né? Imagine um atleta desse que vai percorrer essa disputa com uma mochila nas costas, por exemplo, né? Ou seja, isso vai inviabilizar ele competir. E o que é o pecado? Pecado significa desviar, né, do alvo, está fora, transgressão da regra. Então, o outro lado é quando aquele atleta ele não está levando em conta, até lembro de ter usado Timóteo, que fala, né, que todo atleta em tudo se domina, né? Ela fala que o soldado, né, lá em Timóteo, que fala que tem que ser segundo as regras. Então, é segundo o que Deus estabelece. Esse percorrer, como nós vamos ver, e os irmãos vão destacando esse ponto. Como eu estou percorrendo. A questão, irmãos, não é só chegar num determinado ponto, mas especialmente como eu estou fazendo isso, né? Porque eu posso chegar no ponto que aparentemente eu desejo chegar, mas eu estou
indo de uma forma inadequada dentro daquilo que Deus estabeleceu. Então, essa questão do como, aqui dentro do próprio capítulo, também ele vai dar um indicativo muito claro, que é no versículo 14, que vai dizer assim, o 14 e o 15, segui a paz com todos e a santificação. O que que é a santificação? Separação de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que de alguma forma é um obstáculo à minha vida espiritual, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, não vai ver, você pode concluir, mas você está punido, né, com o resultado daquilo que você almeja em relação a essa carreira. Verso 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Está vendo? A questão do pecado. Está em falta, não está cumprindo as regras, não está cumprindo a vontade. Por quê? Está separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe por meio dela, muitos sejam contaminados. E em seguida vai apresentar o exemplo de Esaú, que nós não vamos entrar lá, que a gente já tem explorado em outras ocasiões essa questão. Então, primeiramente, o como tem que ser dentro daquilo que Deus de fato deseja para nós. Uma vida santificada, uma vida voltada para Ele, entendendo os seus propósitos e prosseguir dessa forma. Segundo ponto relacionado a isso aqui, para onde eu estou percorrendo? Né? Qual que é a minha meta? Aí nós vamos ver alguns textos para ilustrar isso aí. Primeiramente, um bastante conhecido, Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Aí, ó, é o foco nosso, a pátria do céu. Quando fala daqui da pátria celestial, que está nos céus, está relacionado com Hebreus 12, porque quando Hebreus 12, que não tem capítulo, como os irmãos sabem, começa, ele começa assim, portanto, também nós, visto que, portanto, também nós, qual que é o contexto, qual que é o pano de fundo aqui, o panorama? É o capítulo 11. O que o capítulo 11 tem por essência? Duas coisas absolutas. Primeiro, a fé e a esperança. E a esperança do quê? Da pátria celestial. Então, a minha carreira tem que ter um onde a ser buscado. Ou seja, aquilo, quando eu tenho a percepção do meu destino, a minha atitude muda completamente e eu vou me ajustar às regras que Deus estabeleceu para que eu alcance esse objetivo. Então, pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo, o corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. O outro texto que nós vamos usar aqui em Hebreus mesmo, que eu já citei, mas vou citar o texto para deixar cristalino essa questão de onde, por que que eu percorro na fé, que é o meu proceder no caminhar em direção daquilo que eu estou buscando. Hebreus 11, versículo 13, 14, que diz assim: todos estes, quem são estes? Nós vamos trabalhar bem essa questão. É importante os irmãos irem destacando esses pontos. A questão grande nuvem de testemunhas. Isso aí é importantíssimo para que nós compreendamos o que significa essa carreira que nos está proposta. Tem essas testemunhas. Quem são essas? Essas aqui. Todos essas testemunhas que está relatado lá, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Essa tem que ser a minha perspectiva. E aí o verso 14, porque os que falam, a boca fala, né? Porque o coração está cheio. Eu criei, por isso falei. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria.
O verso 16, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Este, irmãos, é o nosso foco, é a nossa meta. Por isso, a carreira só vai fazer sentido quando eu sei como trilhar e onde eu quero chegar. Agora, tem o mais importante aqui, que é, voltando para Hebreus 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Esse aqui é o essencial, o que é mais de mais fundamental, porque não basta saber como correr, nem para onde ir, mas não sei por que que eu estou prosseguindo nessa direção. Ou quem está me conduzindo? Quem está me conduzindo? O caminhar, a direção dos meus passos está vinculado para aquele que me faz caminhar. Aí, toda a o nosso compartilhar de hoje e da próxima comunhão vai estar voltado com essa questão, né? Em que direção eu estou? Em quem? Para quem eu estou olhando? E por que eu estou olhando na direção certa? E para aquele que realmente vai efetivar a minha caminhada, vai fazer diferença no meu caminhar. Então, quem que é esse que eu devo olhar? É o autor e o consumador da fé. Entre vírgulas tem o quê? Jesus. Por que que aqui não fala o Filho de Deus? Por que que não fala Cristo? Fala Jesus. Porque está relacionado, sabe com o quê? Com o viver humano. Por isso que o texto está dizendo aqui, na sequência, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, o suportar a cruz está relacionado ao viver humano de Cristo, que é a nossa referência. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Filipenses capítulo 2. Eu tenho que ter essa referência clara e absoluta na minha vida, para saber quem ele é, como ele viveu, para que eu vá na mesma direção, focado nele, que é o autor e consumador da fé. Nós temos lá em Hebreus capítulo 5, né? É uma demonstração aqui, né, no próprio livro, dentro do contexto do livro de Hebreus, no verso 7 do capítulo 5, ele fala assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne. Está vendo? O que que significa Jesus nos dias da sua carne? Por que não colocou Cristo aqui, ou Filho de Deus? Não, por causa do foco do versículo, da exortação. E o que que é que ele quer destacar aqui, o escritor? O verso 8. Embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quem que pode aprender a obediência? Só o homem Jesus. E isso serve para nós, né? Então, esse foco aqui é importante para nós, ou seja, como é que eu estou prosseguindo isso? Essa carreira não é algo simples, ela é difícil, cheia de provações. Lembram lá de Mateus capítulo 4, quando Jesus Cristo é tentado? Fala assim: Jesus, sendo levado para o deserto para ser tentado. Eu não falo lá, né? Cristo foi levado, né? Ou Filho de Deus, embora ele está sendo ali tentado como Filho de Deus, mas quem está indo para a aprovação, pode ver, todos os textos, Mateus, Marcos e Lucas usam Jesus, né? Falou, Jesus disse, e vai lá naquela luta espiritual lá com Satanás. Então, esse é a quem nós temos que estar olhando. Agora, é, um outro, um- uma outra distinção clara, né? Só citar rapidamente para os irmãos, Colossenses 1:29, 1:29. Cristo, a esperança da glória. Então, Cristo é este que é o meu fator motivador em prosseguir. E falar em prosseguir, falar em carreira, vamos voltar para Filipenses, capítulo 3, novamente. Veja como fica claro o que Paulo está nos sugerindo aqui. A partir do verso 12, Filipenses 3, 12, diz assim: não que eu, Paulo, o tenha já recebido. Você vê, ele está no final da vida dele. Ou seja,
uma pessoa que viveu de maneira absoluta, incondicional para Deus. Mas ele tem essa percepção clara do que significa a carreira que está proposta. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas o que ele faz? Prossigo, está vendo o caminhar? Para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, olha a carreira, para as que diante de mim estão. Tá, né? Eu estou olhando para onde? Que estão diante de mim. E o que é que está diante de mim? Prossigo para o alvo. Olha aí, a meta, o objetivo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É esse que eu tenho que estar fixado nos meus olhos. Ir nessa direção. Agora, voltando para Hebreus capítulo 12 novamente. Irmãos, é impressionante o sentimento que o Senhor me trouxe em relação a isso aqui. No versículo 1, então, ele está dizendo assim, ó. Veja bem, ele está falando que corramos a carreira que nos está proposta olhando. Já vimos. Por um lado, irmãos, eu tenho que estar olhando para Cristo, né? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas, por outro lado, irmãos, tem aqui as testemunhas. Eu também tenho que estar o olhar voltado para essas testemunhas para considerar o viver deles como referência para mim. Isso é absolutamente fundamental. Agora, veja bem, irmãos, quem são essas testemunhas aqui? São aquelas que eu citei, né? Esses não alcançaram, embora morreram na fé, não obtiveram as promessas. Esses irmãos, eles são uma minoria no contexto da história do povo de Deus. É a minoria. Esses aqui são os vencedores que almejam a pátria celestial. Esses aqui são aqueles que faz menção em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que fala assim, estreita, estreita é a porta, estreita é a porta, e largo o caminho que conduz para a perdição. Largo é o caminho que conduz para a perdição. Daí fala assim, a, não, agora que é estreito, né? Assim, apertada é a porta, né? Né? Eu estou citando aqui de memória, por isso que então, assim, apertada é a porta, né? E, e a porta é estreito ou apertado o caminho que conduz para a salvação, e são poucos os que se acham nela. Percebe, irmão, que essa carreira aqui não é para qualquer um. É para aqueles que estão dispostos a se tornarem vencedores por meio das batalhas, das lutas espirituais, como Cristo, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Porque qual que é a exortação para nós? Se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Esse é a exortação, né? Não é uma exortação para um viver tranquilo, na comunhão, né? Desfrutando do bom e melhor. É evidente que tem esse lado. Mas quando eu me comprometo de fato com Deus e com a palavra, como nós vamos ver daqui para frente, as coisas começam, tem uma outra conotação nesse caminhar, nessa carreira que está proposta. Então, nós vamos considerando essas testemunhas, essa grande nuvem de testemunhas, que são esses que alcançaram o que almejavam, embora morreram sem obter a promessa, mas conquistaram a promessa. Eles conquistaram. Não estão desfrutando. Por quê? Por causa de nós que estamos aqui. Nós que estamos escolhendo como percorrer essa carreira. Então, vamos considerar como essas testemunhas chegaram ou não chegaram a alcançar. As testemunhas que alcançaram, mas aquelas que não alcançaram, que é a grande maioria. E hoje é a mesma coisa, talvez seja pior ainda. Hoje a minoria é menor ainda
em função do mundo que nós vivemos, né, no presente século. Então, vamos considerar alguns textos, irmão. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, texto que nós vamos ler ele na íntegra, porque temos que ter o panorama completo para nós entendermos no que ele afeta o nosso viver, né? Qual que é a exortação que nós tiramos dele? Então, começando do versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Olha só, começa com a exortação. Irmãos, eu não posso ser descuidado com relação àquilo que o Senhor está exortando, está conclamando uma reação nossa. Que ignoreis que nossos pais. Paulo está falando para quem? Para os seus contemporâneos. Mas está citando o quê? O que ocorreu na história de Israel. Que Sim. nossos pais estiveram todos sobre a nuvem. E todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que eu seguia e a pedra era Cristo. Por que tanta ênfase que eu dei ao todos? Porque todo o povo de Deus estava debaixo da mesma condição. A oportunidade de ser um vencedor ou um perdedor, alcançar o objetivo ou não, dependia tão somente de cada um deles. Porque todos estavam debaixo da mesma condição. E todos eles estavam experimentando essas sombras que representavam Cristo. E a pedra era Cristo. Todos eles tiveram essa experiência. Continuando o texto. Entretanto, irmãos, Deus não se agradou. De quem? Da minoria. Não, da maioria. Da maioria. O problema está aí. Porque são poucos de nós que estamos dispostos a pagar o preço que está sendo requerido. Não é que Deus é malvado, que é um Deus irado. Não, esse é o caminho para alcançar a meta. Não tem facilitação nessa questão. Então, da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Está vendo? Não alcançaram. E o que é ficar prostrado no deserto? Está relacionado com a carreira que está proposta. Vocês vão ver os textos que nós vamos usar, que não prosseguem no caminho. Eles caem. Lembram lá de Hebreus que assim, os que caíram, a palavra é parápito, que é ficar à margem do caminho. Ou seja, ao invés de você prosseguir no caminho, né, você senta nas tarjetas, vamos dizer assim. Esse é o contexto lá de Hebreus capítulo 4. Hã? É aqui a mesma coisa. Ora, estas coisas. Aí, irmãos, é o ponto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para quem? Para nós. A fim de que tem o objetivo desse exemplo que está sendo narrado para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como eles, porquanto está escrito. Está vendo a referência? Não façam isso, porque eles, povo de Deus, fizeram dessa forma. E qual foi o resultado disso? Daí fala assim, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou para se divertir. Eu não vou me deter aqui, mas o irmão já sabe o que significa isso. Isso aqui é, ó, não vos façais, pois, idólatras. Isso aqui, irmãos, é idolatria. E nós vamos pegar um texto impressionante que fala sobre a questão da idolatria. Não vos façais, e nós sabemos perfeitamente o que é ser idólatra: comer, beber e se divertir. Lembram-se, assim como foi nos dias de Noé e de Sodoma e Gomorra, assim será. Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, compravam, vendiam, etc, etc. Nada de errado, mas tão afastados do caminho de Deus. Tão distraídos com outras coisas que os impede de ir na direção do alvo.
Verso 8: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem vós murmureis como eles, alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas todas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É a questão de como eu estou trilhando essa carreira. Isso é fundamental para compreendermos. Aí, irmãos, nós vamos considerar esse contexto que está aqui na Nova Aliança, descrito nesse texto que lemos. Vamos fazer o espelhamento, né? Vamos para a sombra desta realidade que é para advertência, para exemplo nosso. Vamos lá para Jeremias, capítulo 6. Jeremias, capítulo 6. Os irmãos vão acompanhando, mesmo que a gente vá mais vagarosamente, mas é importante acompanhar os textos. Jeremias 6, versículo 10, que diz assim: Deus está falando, Deus está falando. Jeremias 6:10. A quem eu, Deus, falarei e testemunharei, para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Irmãos, Deus está falando permanentemente, não só conosco, com o incrédulo, inclusive, evidentemente, de uma forma muito mais intensa conosco, pela palavra. Mas a questão é como eu estou acolhendo, se é com mansidão ou não, aquilo que Deus está falando. Eis que a palavra do Senhor é para eles, o povo de Deus, coisa vergonhosa, não gostam dela. Verso 16, precisaríamos ler todo o contexto, mas não vai haver tempo. Verso 16, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem onde? No caminho. O que é o caminho? É a vereda, é lá. Corramos a carreira. Que é o caminho? É a carreira, é o meu caminhar, o meu prosseguir. Em que direção que eu estou indo? Ponde-vos à margem no caminho e vede. O que significa isso? Eles estão prosseguindo, mas tem hora que eu tenho que parar, me deter e refletir. Que caminho que eu estou trilhando? E ele continua aqui. Perguntai pela veredas. Que veredas são? Caminhos, né? Carreira. Antigas. O que nós estamos fazendo aqui? Exatamente isso. Nós estamos deixando a nova aliança para ir lá para as veredas antigas. E vendo o que ocorreu lá, porque tem tão grande nuvem de testemunha proclamando para nós, por meio das Escrituras, e não foi à toa que Deus teve o cuidado de concentrar a maior parte dos seus escritos na antiga aliança, né? E na nova aliança fazendo citação delas, como o caso do livro de Hebreus. Daí ele fala, andai por ele, ó, veredas antiga, e qual é o bom caminho? Qual que é o bom caminho, irmãos, para nós percorrermos? É para quem eu estou olhando. É para Jesus, né? Ele não fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá vendo? Ó, andai por ele, por esse caminho que é Cristo, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. O que nos faz lembrar? Mateus 11, 28 a 30, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o que está escrito aqui. E achareis descanso para as vossas almas. É reflexo, irmãos, do contexto, do que Deus quer alcançar para nós. Não importa. Só que nós vamos ter
o cuidado de saber utilizar a antiga aliança de forma adequada. Senão, nós vamos entrar em veredas desagradáveis a Deus, evidentemente. Mas, olha como é que termina essa preciosidade de versículo. Mas eles dizem, não andaremos. Irmãos, isso aqui é escolha deliberada por parte de quem? Do povo de Deus. O incrédulo cara que está nessa direção aqui. Mas isso aqui é para nós. Agora, prosseguindo, irmãos, vamos para Jeremias ainda, capítulo 18, verso 11. Sempre dentro desse panorama, irmãos, né? Que a gente está destacando aqui para os irmãos se deterem, para não perder o foco, né? Desse nosso caminhar aqui na palavra. Verso 11, 18, Capítulo, 11. irmão. 18, Jeremias 18, versículo 11 e 12. 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, tá vendo? Ao povo de Deus, e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor. Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Por que isso aqui? Irmãos, nós vamos ver em vários textos. Isso aqui é disciplina de Deus. Se vocês pegarem Hebreus 12, os versículos que nós lemos, na sequência, o que, que é que vai tratar lá em Hebreus 12? Quem lembra? Qual que é a essência daquele, até chegar na santificação? Eu disciplino a quantos amo. Está tratando de disciplina. Tem ali pelo menos uns 10, 12 versículos só sobre disciplina. Então, é o contexto, esse forjar caminhos, é o trabalhar de Deus em cima de nós. Não adianta achar que a nossa vida vai ser fácil aqui. E olha, e essa aprovação não é porque eu não paguei a conta, porque tem gente que não gosta de mim. Não, é por causa de Cristo, por causa da palavra. Sempre lembrando disso, né? Aqueles que querem viver piedosamente, que é fielmente em Cristo e na palavra, serão perseguidos. Vai passar por prova, porque sem prova a fé não é genuína. Então ele continua: eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós, outros. Aí vem o apelo: convertei-vos. Converter. O que que é converter? Irmãos, vocês sabem o que que é conversão. Todos nós aqui somos motoristas. Gente, peguei a estrada errada. Ah, mas não tem problema. Já que entrei nela mesmo, vou até o fim para ver o que dá. É assim que a gente faz? Não. Faça uma conversão. Tá vendo? Quando eu me detenho, tá vendo? Ó, é, se detenha nas veredas e atente. Ou seja, é isso que eu tenho que ver. Não, estou indo na direção errada. O que que eu tenho que fazer? A conversão. Convertei-vos, pois, Muda de agora. direção, né? Isso, convertei-vos, pois, na semana que vem, né, no próximo estudo, no próximo culto. Não, convertei-vos agora. Cada um do seu mal proceder e emendai o quê? Os vossos caminhos, que é as veredas, que é a carreira. Eu tenho que ajustar o meu viver de acordo com aquilo que Deus está requerendo. E as vossas ações, evidentemente, que é o como eu estou prosseguindo. Verso 12. Mas eles que estão sendo exortados dessa forma dizem: não há esperança para nós. Por quê? São os pobres coitados? Não, a esperança aqui é porque é onde está o coração deles. Porque andaremos. Tá vendo? O andar, o que que é o andar? É a carreira, né? É o prosseguir, é o caminho, consoante os nossos projetos. Ele não quer andar a carreira olhando firmemente para o autor consumador da fé. Eles querem andar de acordo com seus projetos, que é aquilo que atrai, que dá valor, como nós vamos ver daqui a pouco. E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. É terrível. Irmão, dá a impressão, mas que povo duro. Irmãos, nós somos desse jeito. Aquele que acha que está em pé, veja que não caia, porque nós vamos incorrer nos mesmos erros que eles cometeram. É por isso que está aqui como advertência e exemplo para nós. Vamos passar agora, irmãos, para Isaías capítulo 30. Eu vou propor para os irmãos aqui o método hebraico para nós considerarmos esse texto aqui. Qual que é o método
método hebraico de ler as escrituras. É de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda. Então, eu vou começar do fim Esse para é ir para o... esse é o método autista, viu, irmão? Hã? O método autista. Ah, é? Não, isso eu não sabia. Repete o endereço, Isaías, o quê, irmão? Isaías capítulo 30, versículo 21 e 22. Eu vou começar aqui pelo objetivo, aquilo que Deus quer alcançar. Depois eu vou mostrar por que que não alcança isso, que está tão maravilhosamente espelhado aqui. Capítulo 30 de Isaías, primeiramente, o versículo 21 e o 22. Atentem, olha que texto, irmãos. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra. A gente sabe que palavra que é essa aqui, ou alguém tem dúvida? Não. Dizendo: este é o caminho. Olha, Éber, atente para Cristo. Ele é o caminho. Não se desvie disso, né? Olha só, este é o caminho. Andai por ele. Daí fala assim: olha, o resultado. E terás quem atenta para essa recomendação. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que revestes as tuas imagens. O que é prata e ouro? Irmãos, é aquilo que eu dou valor. Mas o que eu dou valor está revestindo o quê? As imagens que é a minha idolatria, que são os meus ídolos neste mundo. Lembra lá? Não se façais, pois, idólatras, o povo assentou-se para comer, beber e se divertir, aproveitar a vida, ela é curta, vamos aproveitar. Isso é prata e ouro que reveste, que encobre aquilo que é a essência daquilo que eu estou dando valor, que são as imagens de fundição, no caso, os meus ídolos, a minha idolatria. Lança-os fora como coisa imunda, e cada um de nós dirá o quê? Fora daqui. Fora daqui. Vocês perceberam, irmão, como é que a reação nossa tem que ser? Não é uma coisa, não, Muito mas bom, isso é irmão. assim mesmo, todo mundo acontece assim, não sabe por quê, tal. Sabe, ser complacente, tolerante, buscar a normalidade daquilo que para Deus é anormal. É isso aqui. Fora daqui. Conformar, né? Conformar. Conformar isso, conformar com esse mundo. Diz assim, Exatamente. ó, afaste-se deles, né? Isso, né? Aí, vamos voltar então para trás agora. Capítulo 30, né? Começamos daqui, da direita, estamos indo para a esquerda, né? Do fim para o começo. Verso 18. Outro texto maravilhoso. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. É isso que Deus deseja. E por isso que ele tem uma voz falando nos meus ouvidos. Éber, o caminho é esse, né? Então, porque Deus tem esse amor, essa misericórdia tão absoluta, ele está exortando, ele está clamando a mim. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia. Ó aqui, Amaury, a misericórdia aqui, ó. Ó como é que funciona a misericórdia. Espera para ter misericórdia de vós. E se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. O Vitor levantou essa questão no final do compartilhar do Amaury. Deus é misericórdia, mas é justiça. De justiça, Amém. bem-aventurado todos os que nele esperam. O que que nos faz lembrar esse versículo aqui? Isaías, não precisa abrir, só vou citar, 59, 1, 2. Eis que os meus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir, nem a minha mão encolhida para que não possa salvar. Mas os vossos pecados é que fazem separação entre mim e ti. Deus sempre está aberto.
O impedimento não está em Deus, não está nas circunstâncias, nas oportunidades que ele oferece, mas está no meu coração, né? O que diz 2 Pedro 3,9? Ele é longânimo para convosco, paciencioso, misericordioso, cheio de amor, né? Não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, nós invertemos a ordem. Focamos na longanimidade, focamos na misericórdia, esquecemos da justiça e esquecemos que nós temos que aprumar o nosso caminho e nos converter e nos arrepender, né? Vamos continuar no nosso processo de trás para frente aqui. Vamos agora no capítulo, deixa eu ver aqui, nós lemos o 18, lemos o 15, agora o capítulo 30, a partir do versículo 8, que diz assim: vai, pois, escreve. Sempre está relacionado àquilo que Deus está deixando registrado para nós, irmãos. Numa tabuinha, interessante, né? Perante eles. Escreve-o no livro. É como se está dizendo assim, não, ó, escreve numa tabuinha, mas espera um pouquinho, isso aí não vai ser suficiente. Escreve também num livro. Porque isso aí é importante demais, não pode se perder. Escreve-o no livro para que fique registrado para os dias vindouros, que são aqueles que nós estamos vivendo, para sempre, perpetuamente. Esse é o desejo de Deus. Ele quer que eu saiba o que ele está querendo para mim. Aí o verso 10. O verso 9. Por que tem que fazer isso? Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, mas não nos faleis mais do Santo de Israel. Irmãos, é impressionante essa questão. Tudo isso aqui está falando do quê? De caminho, de vereda, de prosseguir, de prosseguir. Como que o povo de Deus fazia isso no Antigo Testamento e que é hoje a mesma coisa e é pior, nós sabemos disso. Claramente, sem a menor dúvida. Agora, voltando um pouco para trás. Isaías mesmo, capítulo 29, a partir do verso 9. Continua todo esse contexto, irmão. Não muda nada, é sempre assim. Se a gente for pegar do começo de Gênesis até Malaquias, vai ser assim. Estatelai-vos, que é ficar atônito, né? Diante daquele quadro. E Qual versículo, ficai, irmão? capítulo 29, verso 9. 29, 9. Estatelai-vos e ficais estatelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito profundo sono. Dá a impressão de um Deus que faz acepção de pessoas, um Deus que faz algo para prejudicar alguém. Derramou profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão se vos tornou como palavras de um livro. Lembra aqui do versículo 8, né, do 30, né? Escreve uma tabinha no livro, né? São palavras de um livro que o Senhor deixou registrado, mas que está o quê? Selado, né? De um livro selado. Por quê? Não tem acesso. Por quê? Porque Deus não quer? Não. Vamos ver. Que se dá ao que sabe ler. Lê isso, peço-te. E ele responde: não posso ler porque está selado. Agora, por que está selado, irmãos? Porque Deus fechou os olhos deles? Não, né? Lembra lá de Mateus 13:15, usando esse versículo aqui, né? Que fala assim: eles ouvirão, mas não entenderão, né? E tal. Por quê? Porque o coração deles está endurecido, de mau grado ouviram a minha palavra, né? Mateus 13:15. De mau grado ouviram a palavra. Então, um outro texto que reflete isso aqui, 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios 3.
Irmão, depois no versículo 13 aí também, que forte, hein? Ah, não, não, vou voltar para cá. Vou na sequência. Esse aqui não pode pular, não. Esse aqui é a chave da questão aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, que diz assim, 2 Coríntios 3, 14. Mas os sentidos deles quem? Filhos de Israel, povo de Deus, se embotaram, que significa ficaram insensíveis, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança. Vocês percebem, irmãos, que eles estão tendo contato, estão tendo atividade religiosa. Eles têm um ativismo. Não é que eles estão afastados, né? Que eles abominaram Deus no sentido, não queremos saber de Deus, né? Apesar que lá em Isaías chegaram a esse ponto, né? Mas eles fazem a leitura da Antiga Aliança. O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, essa questão que está falando aqui, ou seja, a palavra está selada porque está faltando o ingrediente, o instrumento da revelação, como nós vamos ver. E o porquê que acontece isso? Verso 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns se convertem, olha a conversão novamente, muda de direção e vai na direção correta. Se converte ao Senhor, a Cristo, o véu, então, é retirado. Voltando lá, dentro do contexto do capítulo de Isaías 29:11, mas eu quero citar dois textos, só vou citar para ganhar tempo em função do horário, irmãos. Os textos, os irmãos conhecem, está mencionado aqui, registrado, depois os irmãos colhem. Jeremias 33:3, que vai falar: invoca-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas ou seladas que não sabes. Por que está selado? Porque eu não estou invocando. O que é estar invocando? Me convertendo para o Senhor. Indo em direção a Cristo, que quem se converte, o véu é retirado. O problema é que a pessoa não quer, ele quer a palavra, ele quer a reunião, ele quer a religião, mas não quero falar de Deus. Aí tem bloqueio. Porque Deus não pode fazer diferente, porque a pessoa está indo na direção errada. E Jeremias mesmo, 29:13, que está coincidindo com o mesmo endereço de Isaías 29:13, mas em Jeremias 29:13 fala o oposto: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a solução. E ainda seguindo a questão do que está oculto, Colossenses capítulo 2, verso 2 e 3. Cristo, mais uma vez, né? Que faz com que o véu seja retirado. Cristo, em quem em quem é para quem na direção que eu estou indo. É o caminho em quem estou me apoiando. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, mas estão ocultos para ser revelado pelo Espírito Santo, como nós já vimos isso de uma maneira tão abundante. Agora, vamos seguir. O verso, então, 12 agora. Dá-se o livro agora, não ao que sabe ler, mas ao que não sabe ler. Se o quem sabe ler não está dando certo, quem sabe para o analfabeto vai surtir algum efeito, né? Dá aquele que não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te, e ele responde: não sei ler. Não é estranho? Como é que vai dar para ler alguém que não sabe ler? Isso aqui, irmãos, eu entendo dessa forma, segundo as Escrituras, é como a gente vê. Vamos pegar João, só para uma referência, irmãos, para Você tentar. voltou para Isaías? Ah, sim, Isaías 29:12. Isso. Desculpem, né? Porque a gente acaba distraindo na sequência agora, né? Isaías 29:12, depois nós vamos para o 13. João capítulo 8, versículo. Porque está aqui, ó. O que sabe ler não consegue enxergar porque está selado, está bloqueado. Por quê? Porque ele está fora da revelação. O que não sabe ler, ele não consegue adentrar. Por quê? Porque não tem a luz, não tem o conhecimento. Até que cheguemos todos ao pleno conhecimento da verdade. Quem não sabe o pleno conhecimento da verdade não sabe ler. Aplicando aqui.
né? Não sabe ler, né? Errais por não conhecer as Escrituras. Não tem como adentrar nas Escrituras, porque não conhece. Precisamos do conhecimento. Então, o que diz lá em João capítulo 8, verso 43? Olha só que clareza. Qual a razão por que não compreendeis? Ou seja, não estão conhecendo a minha linguagem, vocês não estão conseguindo ler o que eu estou escrevendo. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Esse aqui é o ponto. Agora, vamos pular para o capítulo 10 de João. 10, versículo 4 e 5. Deixa claro aqui também. Quem é que consegue ler? Quem é que tem adentra ao que está oculto, que está selado? Verso 10, capítulo 10, versículo 4 e 5. Depois de fazer sair todas aquelas ovelhas que pertencem, vai adiante delas, elas o seguem. Por quê? Porque eles reconhecem a voz. Quem reconhece a voz, quem sabe ler, quem não está selado, porque está no Espírito Santo, está na revelação, está em Cristo, as coisas se desvendam. Porque nele, todas as coisas que estão ocultas são desvendadas para nós. Aí, eu vou seguir o caminho, o caminhar, como ovelha na direção do pastor, que é corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente. Ou podemos colocar aqui, ouvindo, né, o autor e consumador da fé. E o verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Fugirão dele, porque não conhecem, porque são analfabetos com relação à vontade de Deus, não sabem ler, e está selado para eles. Não conhece. Porque não conhece a voz. Não, aqui eu estou invertendo. Mas de nenhum modo, ou seja, as ovelhas verdadeiras, né, não vão em direção do estranho, porque não reconhece a voz deles, ou seja, eles têm discernimento espiritual. Agora, lá você tem as ovelhas, né, que seguem o falso pastor, né, que vai enganar, que é o que mais nós vemos hoje. Irmãos, para concluir, vamos para o versículo, concluir aqui, não terminou nem essa parte que eu queria ir até o final, mas vamos... ainda faltam 2 minutos, talvez até dê para fechar se eu ir rápido aqui com os irmãos. Verso 3 do Isaías 29, 13 agora. Veja só, então, que coisa impressionante. O que diz aqui? O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e os seus lábios me honra, mas o coração está longe de mim. Onde está o problema, irmão, de todo esse contexto? E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos espirituais, mandamentos religiosos, não é coisa secular do mundo que maquinalmente aprendeu. Quando eu estou debaixo da influência, né, do homem, eu produzo isso aqui. Quando eu não estou olhando para Cristo, não estou na palavra dele, naquilo que está escrito na tabuinha, aquilo que está escrito no livro, eu não tenho a percepção da realidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós temos lá Marcos 7, né, ou Mateus 15, né, que fala assim, né, hipócritas, esse povo, né, pulando já, em vão me adoram, inutilmente me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. A vossa tradição invalida a lei de Deus, né? Jeitosamente invalidam a lei de Deus, usa essa expressão lá, né, por causa da doutrina do homem. Irmãos, nós estamos sujeitos a isso. Como que eu estou recebendo a palavra? Né? A quem que eu estou ouvindo? Qual que é o meu cuidado? Se eu estou examinando, né? Provai se os espíritos procedem de Deus ou não, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora, né? 1 João 4:1. Então, aqui fica absolutamente claro esse ponto aqui. Fechando, então, irmãos. Tem mais um texto aqui que é importante, mas vou deixar. Então menciona ele. Vou mencionar. Jeremias, capítulo 23, eu vou ler rapidamente aqui. Os irmãos não precisam nem abrir, tá? Estou com ele aberto aqui, vou citar. Só fui ver a importância dele, mas... 23 o quê, irmão? 23, 30, 32. Jeremias 23, 30 e 32. Tá? Que vai dizer assim, portanto,
eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras. Lembra que no comecinho eu falei, irmãos, recebi um encargo, mas se eu não reparto o encargo que o Senhor está me dando para o Senhor, fica aquela sensação que está furtando, né? Sou contra esses profetas, diz o Senhor, que, voltando, né, o verso 30. Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele, Deus, disse, eis que sou contra os profetas, os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então, irmãos, concluindo aqui, né, tem vários textos aqui que depois eu vou compartilhar para os irmãos, para vocês buscarem, né? E no próximo comunhão a gente conclui. Irmãos, o ponto central é isso, irmãos. Para prosseguir nessa carreira, né, esse caminho, que é esse caminho estreito, sem prosseguir nesse caminho, irmãos, com perseverança, com fidelidade, não tem edificação. Sem edificação, não tem maturidade. E sem maturidade, não tem fruto que agrade a Deus, conforme Colossenses capítulo 1. Essa é a exortação que o Senhor trouxe para nós essa noite. Amém. Amém, irmão. Amém, irmão. Amém. Irmão, vale a pena repetir essa última frase, né? Com perseverança, com fidelidade. Sim, Se ou não seja, tiver isso, temos que prosseguir essa carreira, né, que é o caminho estreito, né, tá? Com perseverança, com fidelidade, para que alcancemos a edificação espiritual, né, e a maturidade, o que vai gerar resultado disso, nós não podemos, sem esse espaço, sem esse processo, produzir fruto que agrade a Deus, ou que seja agradável a Deus, que está lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 5 até, acho que o versículo 12, se não me engano. fantástico. Obrigado, irmão. Amém.